Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar de volta com os irmãos. Eu e minha família estivemos de férias, nas últimas semanas. Mas eu encontrei com tanta gente, que às vezes nem parece que eu saí. Mas eu estava de férias e voltei essa semana e é bom poder estar com os irmãos para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 9, para nós darmos sequência às nossas exposições no livro de Êxodo. Nós leremos o capítulo 9 inteiro. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Nós vamos hoje ver mais 3 sinais que o Senhor efetuou na terra do Egito. Então, temos um texto longo para a gente poder ler e vamos ver o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Então, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 9, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou o povo ir. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam nas úlceras dos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor,
pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Até aqui a palavra do Senhor. Alguma vez você já passou por alguma situação que poderia ter evitado se tivesse prestado atenção nos avisos, nos sinais que estavam ao seu redor? Alguma vez você tomou uma decisão e ela não foi das melhores? Mesmo que tenham te alertado, às vezes amigos, irmãos, parentes, pastores, líderes, as próprias circunstâncias apontavam que aquilo não era uma boa decisão, e mesmo assim você seguiu em frente? Talvez tenha sido alguma coisa, talvez já tenha acontecido com você em algum relacionamento que te avisaram que não era melhor você entrar e mesmo assim você entrou. Talvez tenha sido algum concurso que te avisaram para você estudar e se preparar e você não se preparou como deveria, e hoje, Enem, talvez você não tenha estudado como deveria e não se saiu bem como esperava. Talvez alguém tenha te alertado sobre alguma mudança, pessoas que vão tentar a vida, talvez em outra cidade, em outro país, e pessoas que já passaram por isso te avisam que talvez não seja a melhor opção, e mesmo assim você vai. A nossa vida é cercada de circunstâncias nas quais nós temos que tomar decisão. E muitas vezes, tudo indica que não vai dar certo, mas mesmo assim, nós podemos insistir e, no final, vai ser exatamente como já tinha sido avisado. Para a gente ilustrar um pouco isso, tem um livro muito interessante que chama-se Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Quem não leu, eu recomendo ler, o livro é rapidinho, uma leitura muito rápida, às vezes num dia você lê. Mas a história, como diz, é a crônica de uma morte anunciada. É até uma expressão que é usada por aí, né? Mas é o seguinte, o livro já começa anunciando uma morte. E ele fala, essa é a história de como Santiago Nassar, no dia tal, na hora tal, veio a ser assassinado. E aí, você começa a ler o livro e você pensa, tá, vou ler um livro que eu já sei o que vai acontecer. E você vai lendo o livro e o autor ele começa a falar sobre quem era Santiago, como era a vila que ele morava, quem eram os seus amigos, quem era a sua família, e vai narrando tudo sobre a vida do Santiago. Até que chega um momento que no próprio livro a morte de Santiago é anunciada, porque ele se envolve numa confusão. Tinha uma moça da vila que se casou, mas quando se casou, de repente ela não quis mais ficar casada, e ela disse que tudo isso era por causa do Santiago. E ela tinha 2 irmãos que eram extremamente violentos, o Pedro e o Pablo. E eles começam a falar para a cidade toda, a gente vai matar o Santiago. E todo mundo na cidade fica ouvindo, todo mundo fica sabendo, a gente vai matar o Santiago. Só sorri aqui para a câmera. Porque falam que eu nunca rio, né? Então agora estou rindo. Mas enfim, então voltando. Então agora. Mas voltando aqui na história, obrigado pessoal. Mas enfim. Voltando na história. A história estava interessante, né? Cortei o clima, mas vamos lá. Mas então o que acontece? Esses irmãos, eles começam a anunciar para a cidade inteira. Eles param na praça e falam, a gente vai matar o Santiago. E todo mundo sabia que eles eram homens violentos. E eles falam, a gente vai matar o Santiago. Passa alguém na rua e fala, avisa o Santiago que a gente vai matar ele. E a morte de Santiago é anunciada. Ela foi anunciada pelo autor, ela é anunciada pelos assassinos, e a gente vai lendo a história. E de repente, os irmãos encontram com Santiago. E eles começam a cercar Santiago. E Santiago vê que vai morrer. E Santiago começa a fugir. E o mais impressionante dessa história é que a gente sabe que ele vai morrer. Todo mundo na cidade sabe que ele vai morrer. E a gente fica torcendo para ele não morrer. E no fim, é uma crônica de uma morte anunciada. Ele morre. Não tem escapatória. Ele morre.
Desde o começo, o autor fala que ele vai morrer, os assassinos falam que ele vai morrer, todo mundo sabe que ele vai morrer, e ele morre. Ninguém consegue fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça. Mas já estava anunciado que aquele seria o fim da história. Então, muitas vezes isso pode acontecer na nossa vida, uma crônica de uma morte anunciada. A gente segue por um caminho que outros já seguiram e já falaram, vai dar errado. E mesmo assim, a gente segue em frente. Nessa passagem que nós lemos aqui, nós já vimos outros sinais de Deus com relação a Faraó. E nós vamos ver que, mais uma vez, Faraó está seguindo a crônica da morte anunciada. Faraó está sendo alertado constantemente sobre o que Deus vai fazer e como evitar o que aconteça. Mas Faraó insiste no erro, mesmo com todas as advertências que o Senhor dá. E nós podemos já trazer isso para nós. Pense nessa história com você fazendo parte dela. Porque Deus constantemente fala conosco. Deus fala conosco por meio das pregações, da leitura da palavra, no nosso convívio aqui. Nas circunstâncias Deus vai falando conosco. Mas muitas vezes nós seguimos contra aquilo que Deus tem nos orientado. A realidade é que Deus fala o tempo todo. Mas a pergunta é, será que nós ouvimos? Vamos ver aqui nesse texto como essa realidade se aplicou à vida de Faraó e como isso também se aplica à nossa vida. Nós vemos aqui no começo do verso 9, no começo do verso 1, começo do capítulo 9, que mesmo após 4 diferentes sinais, nós já passamos por 4 sinais, 5 se for contar, né, a serpente que foi transformada na frente de Faraó, mas 5 sinais que foram golpes de Deus na terra do Egito, golpes para revelar sua grandeza, golpes para revelar que ele é o único Senhor Yahvé. E mesmo assim Faraó continua endurecido. Mesmo assim Faraó continua resistindo e não permite que o povo saia da terra. Então Deus mais uma vez vai falar com Moisés e fala para Moisés e Arão irem falar com o rei endurecido. A mesma mensagem, deixa ir o meu povo para que me sirva. E a gente começa a pensar que essa história está um pouco repetitiva, né? Que começa a ficar, tipo, toda hora a mesma coisa, né? Toda hora a mesma coisa, toda hora esse negócio de Deus fala com Moisés, Moisés vai lá e fala, o faraó não obedece e de repente vem um golpe, vem um sinal de Deus. E a gente pode até pensar dessa forma. Mas a verdade é que esse proceder de Deus revela a grande paciência de Deus. Porque eles poderiam pensar, por que Deus não chegou logo e resolveu tudo de uma vez? E aí, isso a gente pensa por quê? Porque nós somos pequenos pecadores orgulhosos que acham que sabem mais do que Deus sobre como fazer as coisas. E a gente começa a querer ensinar Deus a ser Deus. Deus, por que o Senhor não fez dessa forma? E essa é uma tendência nossa. Com tudo que acontece no mundo, com aquilo que acontece na nossa vida. Mas Deus agir dessa forma com o faraó mostra como ele é paciente, como ele é misericordioso. Porque constantemente ele está chamando o faraó ao arrependimento, embora o faraó não queira se arrepender. Constantemente, Deus vai dando novas chances, mas faraó insiste em se endurecer. E essa paciência misericordiosa e bondosa de Deus deve ser algo que enche o nosso coração de esperança. Por quê? Porque se Deus trata assim um homem perverso e duro como o faraó, quão maior é a paciência dele com o seu povo que ele ama? Quão maior é a sua paciência com os seus filhos, a quem ele quer bem? Deus é um Deus de paciência, e a repetição daquilo que ele constantemente faz mostra a sua paciência em tratar com o faraó, a sua paciência em tratar com os egípcios, a sua paciência em tratar com o seu próprio povo. E isso já vai ser um sinal para aquilo que vai acontecer lá na frente na jornada no deserto. Deus foi paciente com o faraó, Deus vai ser paciente com o seu povo lá na frente. Deus é um Deus de paciência misericordiosa. Então, repetições são segurança para nós. Repetições são para a gente prestar atenção. Se alguma coisa constantemente está sendo repetida, é porque a gente tem que prestar atenção. E Deus repete mais uma vez o seu procedimento com o faraó. Ele manda Moisés falar com o faraó e ele fala, avisa o faraó, os avisos de Deus, os alertas de Deus, que se ele não deixar ir o meu povo, eu vou mandar pestilência severa sobre todos os animais do Egito. E os animais do Egito vão morrer numa tacada só, mas os animais dos israelitas, esses não serão feridos.
Faraó constantemente, quer dizer, Deus constantemente faz isso. Ele traz o juízo sobre o Egito e, de repente, tem um bolinho ali que não é atingido. Deus está mostrando que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E isso serve também para mostrar que não é obra do acaso. Todos os fenômenos que nós estamos vendo eram coisas que eventualmente poderiam acontecer no Egito. Eventualmente poderia ter uma praga nos animais, eventualmente poderia ter o fenômeno do Rio Vermelho que a gente falou, eventualmente aconteciam essas pragas, mas elas não aconteciam com hora marcada e não aconteciam de forma setorizada. E Deus vai mostrando com isso que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é Senhor sobre a terra do Egito, que Ele é Senhor aqui no caso sobre os animais, tanto do Egito quanto dos hebreus, algo que Faraó e os egípcios acreditavam que, na verdade, também fazia parte dos seus deuses. A gente vai ver mais uma vez aqui, quando Deus fala que vai golpear todos os animais do Egito, fala que Ele vai atingir o gado, o camelo, o jumento, as ovelhas, tudo. Tudo aquilo que era usado para os egípcios para adoração aos deuses deles, para o comércio, para a agricultura, para as viagens, tudo seria atingido por Deus. Mas o dos hebreus não seria, mas poderia ser diferente se Faraó se atentasse ao aviso de Deus. Talvez depois de 4 vezes, Faraó devesse prestar atenção. Mas Faraó continua sendo orgulhoso e endurecido nas suas decisões. Ainda que faça os outros sofrerem. Ainda que ele mesmo sofra. Mas ele insiste em ignorar os alertas de Deus. E até esse momento, os sinais de Deus que estavam golpeando o Egito eram coisas extremamente desagradáveis, né? O rio virou sangue, o povo teve que cavar para achar água, vieram piolhos, vieram moscas, vieram rãs. Mas até então era algo, claro, nada era agradável, né? Ficar cheio de piolho nem nada disso. Era extremamente agradável, era extremamente perturbador. Mas agora o golpe de Deus vai atingir a própria economia do Egito, a própria subsistência do Egito. Que eles eram uma sociedade agropastoril, eles dependiam dos animais, eles dependiam da agricultura. E agora Deus iria acertá-los bem aí. Quem sabe, como diz, né? Quando acerta no bolso, o pessoal sente. Quem sabe acertando no bolso de Faraó, ele poderia reagir de alguma forma. E Deus manda essa praga. E mais uma vez os deuses do Egito serão destronados e humilhados. Nós já vimos também que as divindades do Egito normalmente eram associadas com animais e estavam interligadas em tudo que havia na vida do povo do Egito. E havia alguns deuses que eram curiosos, que eram deuses bovinos, eram deuses touros. Eles tinham vários deuses nesse formato. Eles tinham, por exemplo, poderosos deuses, né? Ator, Mesquenet, Min e o mais famoso dele, Apis, que já foi encontrado em Mênfis, que era a antiga capital do Egito, um grande templo para esse deus touro. E daí a gente até pensa, né? De onde os israelitas tiveram a ideia de fazer um touro, um bezerro para adorar? Veio do Egito. Os egípcios reverenciavam, e os touros, os deuses touros, eram sinais de fertilidade, de potência, de vitalidade. Era um sinal de vida para o Egito. Era um sinal de vida para os animais do Egito. Mas eles não puderam fazer nada contra o golpe de Deus. Deus veio e derruba todos os animais. Esses poderosos deuses se mostraram incapazes e uma grande mortandade veio sobre a terra do Egito. E com hora marcada, Deus falou que no dia seguinte a negativa de Faraó, os animais morreriam. No dia seguinte, a mortandade veio e os animais por toda a terra do Egito foram abatidos. E diante disso, o poder de Deus ficou muito evidente. Mas Faraó, logo que soube o que aconteceu, ele resolve investigar, porque ele queria observar. Vai que isso é só uma praga natural. Vai que isso é algo que já aconteceu outras vezes na terra do Egito. Tem relatos antigos do Egito de animais morrendo e eles precisando importar animais e coisas desse tipo. Mas foi exatamente no dia que Deus falou que aconteceria. Mas Faraó, como um bom cético, ele manda investigar. E a sua comissão que sai por aí investigando vai e volta com uma notícia de algo totalmente sobrenatural na sua investigação. Porque os animais do Egito todos morreram de uma vez. E no meio dos hebreus, nenhum animal morreu. E eles não viviam separados, eles viviam no meio do Egito. Era a terra de Gósen, mas os egípcios estavam vivendo no meio deles, eles viviam no meio dos egípcios, eles trabalhavam para os egípcios. E os seus animais não foram atingidos. Diante disso, diante da palavra de Deus se cumprindo na frente de Faraó, talvez ele devesse, ter crido. Talvez ele devesse ter acreditado. Mas para um cético, não adiantam as evidências. Desde o começo, Deus tem apresentado evidências. Mas elas só servem para alimentar a própria incredulidade
daquele que não crê. Isso aconteceu com Jesus. Sinais e maravilhas foram feitos por Jesus, mas as pessoas não creram nele. Disseram, desça da cruz e nós creremos em você. Será que teriam crido? Não. Porque Jesus depois apareceu ressurreto e muitos continuaram a não crer. Para o cético, as evidências só reforçam a sua incredulidade, numa dinâmica assustadora. O faraó se endurece e impede mais uma vez o povo de partir. Mesmo tendo atingido um ponto vital do Egito, que era a sua economia. Deus mostrou que ele era senhor sobre os animais do Egito, do mundo todo, muito maior do que os deuses touros do Egito. A vida vinha dele, a vitalidade vem de Deus. E o povo do Egito, de Israel, e Faraó e sua corte estavam mais uma vez testemunhando do poder de Deus, da grandeza de Deus que se revelava. E o texto vai continuar. Em outra ocasião, a gente precisa lembrar, né, que nem tudo acontecia tipo um dia depois do outro, né, passavam-se períodos entre um sinal de Deus e outro, mas o Senhor mais uma vez fala com Moisés e Arão e fala para que eles peguem cinzas do forno e vão até a presença de Faraó. Mais uma vez Deus vai mostrar o seu poder sobre a terra do Egito. Mais uma vez Deus vai mostrar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Em todos os sinais Deus vai mostrando isso. E Ele manda Moisés e Arão na presença de Faraó. Mais uma vez, alertando Faraó, deixa ir o meu povo para que isso não sobrevenha sobre vocês. E aqui nesse trecho, é o trecho mais curto, né, dos sinais de Deus, não tem um relato, né, das instruções para ir falar com Faraó, também não tem a dinâmica do diálogo entre Moisés e Faraó. Mas como Moisés e Arão tinham que jogar as cinzas na presença de Faraó, a gente pode entender que houve mais uma vez essa tratativa, né, de deixa ir o meu povo. Porque acho que seria um pouco até estranho, né, Moisés e Arão chegarem na frente de Faraó, jogar cinza para o céu e sair andando. Acho que Faraó não entenderia bem o recado. E Deus sempre deixou muito claro aquilo que ele estava fazendo. Deus sempre deixou muito claro aquilo que ele queria de Faraó. Faraó em nenhum momento pôde dizer que não foi avisado, que não foi alertado e que Deus não foi claro com ele. Mas ele ainda assim se endurecia. Então, Moisés e Arão vão até a presença de Faraó, levam a cinza e tem todas as tratativas, e então eles pegam a cinza e jogam para o alto. E aquilo, como diz o Senhor, aquela cinza, quando jogasse para o alto, ela se tornaria pó miúdo, né? Ela se espalharia pelo vento. E aquilo era um símbolo do que Deus faria. Porque no momento em que Deus jogasse as cinzas que Moisés jogasse as cinzas para o alto, e ela se espalhasse sobre todos os egípcios e sobre todos os animais do Egito, apareceriam feridas purulentas. Muitos associam essa doença que veio como o carbúnculo. Se você tiver curiosidade de ver, depois pesquisa, mas não é uma visão muito bonita. É uma coisa realmente bem desagradável de ver e, com certeza, muito pior de sentir. E, então, agora Deus vai avançando. A gente percebe, né, que os sinais de Deus, os golpes de Deus contra o Egito vão ficando cada vez mais severos, vão ficando cada vez mais duros. E agora ele atinge a própria saúde do Egito. O Egito, que também, mais uma vez, tinha deuses que cuidavam da saúde, deuses que eram responsáveis por isso. Nós temos, por exemplo, Tote, que era o deus das artes terapêuticas, temos Imhotep, que era o deus da medicina, e temos especialmente Sekhmet, que era um deus que tinha poder para começar epidemias e cessar epidemias. Inclusive, os médicos, boa parte dos médicos eram sacerdotes desse deus. Ele era o Deus que podia erradicar doenças, os sacerdotes cuidavam da saúde do povo, e os sacerdotes agora vão mais uma vez ser rendidos pelo poder de Deus. Os deuses que garantiam a saúde do povo não puderam garantir a saúde deles. Yahvé se mostrou mais uma vez o único Senhor, aquele que tem domínio sobre os nossos corpos, aquele que é Senhor da nossa saúde, aquele que é Senhor dos nossos corpos é Deus. Não somos nós mesmos. É o próprio Deus que tem domínio sobre a nossa saúde e sobre a nossa vida. E aqui ele mostra que ele tem esse domínio. E uma observação, um detalhe do texto vai mostrar como os deuses do Egito de fato foram incapazes. Porque, como eu falei, os sacerdotes, eles também eram os médicos, devotos desse Deus. E o texto vai nos dizer no verso 11, que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. Esses magos que nós já vimos desde o começo, magos que até certo ponto, até
o sinal dos piolhos, eles ainda estavam imitando o poder de Deus e estavam contribuindo para o engano do Egito e para a dureza do coração de Faraó. Mas agora eles mesmos foram atingidos. Os deuses do Egito foram incapazes de proteger os seus próprios sacerdotes. E a dor, o incômodo, a coceira devia ser tão grande que eles simplesmente não conseguiram permanecer na presença de Moisés e precisaram fugir da presença de Deus. Porque Moisés ali era a presença de Deus diante de Faraó e do Egito. Essa é a última vez que o texto de Êxodo vai mencionar esses magos. Nós vimos que Satanás procura sempre enganar, mas o seu poder é limitado. E aqui agora chegou totalmente no limite. Os servos dos deuses do Egito não tiveram proteção. E isso acontece com qualquer um que se volta para a idolatria. Se o nosso coração permite que ídolos tomem conta, tudo que nós vamos receber em troca é o abandono e a humilhação. Se nós nos voltamos para os ídolos são incapazes de salvar, são incapazes de ouvir, são incapazes de fazer qualquer coisa. Mas muitas vezes nós depositamos a nossa confiança neles. Depositamos a confiança no dinheiro, nos nossos recursos, nas nossas capacidades, na nossa inteligência. Isso lembra uma vez uma conhecida minha, amiga do passado, assim, que ela confrontando o namorado dela, porque o namorado dela não estava muito comprometido com a igreja, com buscar a Deus e tudo mais, e ela tentando puxar ele junto para voltar para o Senhor, se dedicar ao Senhor. Ele era muito estudioso, fazia mestrado, doutorado, já terminou tudo isso. Ela virava para ele e falou uma vez, de uma forma bem franca: você se dedica ao estudo, mas se Deus quiser, Ele te dá uma doença e você esquece de tudo, perde controle de tudo na sua vida, e tudo que você estudou não valeu de nada, mas Deus ainda assim vai estar com você. A gente muitas vezes confia em coisas que a gente não deve confiar. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque do dia para a noite, aqueles que são entendidos ou dominam determinada coisa podem perder tudo. E a gente pode perder tudo. Uma doença pode vir, uma crise financeira pode vir, uma crise no relacionamento pode vir. Mas se isso era um ídolo no nosso coração, ele vai nos abandonar. E a gente vai ficar totalmente perdido. E foi o que aconteceu aqui com os magos. Totalmente perdidos. Tiveram que fugir da presença de Deus, porque não suportavam ficar ali, com aquelas feridas, sendo humilhados com seus deuses humilhados. Mas ainda assim, quando nós lemos tudo o que acontece aqui, a gente pensa que talvez, porque isso também atingiu o faraó também ficou coberto dessas feridas purulentas. Quem sabe agora, quando o faraó sentiu na pele, ele deixaria o povo ir. Mas o texto vai nos dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó, mais uma vez, não ouviu Moisés e Arão. E não permitiu que o povo saísse. Nós lemos lá no começo, alguns domingos atrás, que antes de Deus enviar Moisés e Arão para falar com Faraó, ele havia falado que ele endureceria o coração de Faraó. Mas até então, tudo que nós lemos foi Faraó se endurecendo. Faraó se endureceu, Faraó se endureceu, Faraó se endureceu. E agora, pela primeira vez, depois de 5 sinais, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso nos mostra, mais uma vez, a dinâmica da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Porque em todas as vezes Faraó se endureceu porque ele quis. Ele não quis ouvir a Deus, ele rejeitou a palavra de Deus, ele rejeitou aquilo que Deus estava fazendo, mas Deus mostra aqui que Deus estava no controle de tudo. O endurecimento de Faraó estava nas mãos de Deus. Mas Faraó endureceu-se todas as vezes porque ele quis. Faraó é totalmente responsável pelo que ele fez. Mas Deus, em todo tempo, estava no controle. Deus permaneceu, Faraó endurecido. A resistência do coração humano vai até onde Deus permitir. Deus ainda vai quebrar o coração de Faraó, mas não foi agora. Mas o chamado de Deus é para o arrependimento hoje. Não se endureça para Deus. Arrependa-se do seu pecado. Abandone os ídolos que te enganam. E se volte para Deus. Porque os alertas estão por todo lado. As consequências de permanecer na dureza estão aqui, diante dos nossos olhos.
E Deus ainda insiste, porque Deus é um Deus de paciência. E nós vemos na continuação do texto, agora é um dos maiores relatos de um sinal de Deus, que Deus mais uma vez fala com Moisés e fala para Moisés ir até Faraó e dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva. E ele traz outro alerta aqui. Nós vemos aqui no verso, a partir do verso 13, né? Deixa ir o meu povo, verso 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mais uma vez, Moisés deveria falar com Faraó para que Faraó libertasse o povo, para que Faraó deixasse o povo ir, para que Faraó atendesse a palavra de Deus. Porque, do contrário, mais uma vez o alerta de Deus, se Faraó se recusasse mais uma vez a obedecer, Deus enviaria sobre ele, sobre os oficiais e sobre todo o povo do Egito os seus sinais, os seus golpes, as suas pragas aqui, para que eles soubessem que não há na terra alguém semelhante a Deus. E aí Deus ele evidencia aqui a sua paciência, porque eu já poderia ter acabado com tudo. Eu podia ter mandado uma pestilência que simplesmente acabasse com todos os egípcios da face da terra. Mas Deus não fez isso. E mais uma vez veio aquela interrogação: por que Deus não fez isso? Por que Deus fez tudo tão devagar? Na nossa visão, é claro, né? Por que Deus fez dessa forma? E mais uma vez nós somos tentados, né, a querer ensinar Deus a ser Deus. A pensar, se Deus podia ter feito, por que Ele não fez? E a gente muitas vezes não descansa o nosso coração na sabedoria e no poder de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus. Esse é mais um dos textos na Bíblia que nos confronta a confiarmos naquilo que Deus está fazendo. É mais um texto da palavra que nos mostra que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, que os planos de Deus são planos infalíveis, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo que a gente não entenda. Mas tudo que Deus foi fazendo aqui, o verso 16 fala: mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus tinha um propósito em tudo que Ele estava fazendo. A cada sinal, Deus mostrava que os deuses do Egito nada podiam fazer. A cada sinal, Deus mostrava que o seu poder era maior do que qualquer coisa. A cada sinal, Deus ia revelando a grandeza do seu domínio. A cada endurecimento de Faraó, Deus ia mostrando para todos nós a malignidade do pecado, a perversidade do pecado, que é capaz de endurecer alguém ao extremo, a ponto de o mundo estar desabando ao redor, todos estarem sofrendo por causa dela, mas ainda assim o coração está endurecido. Essa é a gravidade do pecado. Cada vez que Deus agia com Faraó e mandava sinais ao Egito, Ele mostrava como nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Como sem Deus, sem o poder de Deus, sem o agir de Deus, o nosso coração é tão endurecido quanto o de Faraó. Mas a cada momento Deus ia mostrando isso. Uma história que é contada mais longamente, às vezes fica mais na nossa cabeça. Algo que é repetido, muitas vezes fica melhor gravado. E Deus estava gravando no coração do seu povo, gravando na história da redenção, a gravidade do pecado e a grandeza do seu poder. E esse texto é tão significativo que o apóstolo Paulo vai usar ele em Romanos 9 para falar da soberania de Deus, que foi para isso. Deus tem um propósito até na dureza de coração. E o propósito aqui era revelar quem Ele era, para que o mundo inteiro conhecesse do seu poder. E de fato conheceu. Nós estamos aqui, quase 3.000 anos depois, falando do poder de Deus. No mundo todo, as histórias do Egito são contadas. Por todo canto, Deus vai agindo, e Deus gravou o seu registro na história. E é interessante que quando o povo vai chegar em Canaã, as pessoas de Canaã falavam: nós ouvimos aquilo que Deus fez no Egito. O poder de Deus vai sendo manifesto a todos. E é por isso que nós precisamos confiar, porque muitas vezes as coisas vão muito além de nós. Aquilo que está acontecendo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, talvez elas não tenham a percepção disso, mas vai além de nós. Dores e sofrimentos pelos quais passamos, muitas vezes a gente não entendeu, mas vai servir para abençoar outras pessoas.
Não sei quantas vezes isso já aconteceu com alguns irmãos, de uma luta severa que o irmão passou, seja de doença, seja de relacionamento, seja no emprego, e o irmão passou por tudo aquilo com a graça de Deus. De repente, outras pessoas ao redor estão passando pela mesma coisa. E você pode falar daquilo que você viveu e de como Deus te sustentou. Deus nunca perde o controle. E Ele fala que Ele tem um propósito em tudo isso. Mas Ele alerta Faraó. Faraó, deixa ir o meu povo. Você já viu tudo o que aconteceu. Você já viu que pelo meu poder eu podia acabar com tudo de uma vez. E Ele pergunta, ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Deus está falando com Faraó. Mas a pergunta é, será que Faraó está ouvindo a Deus? Será que Faraó está prestando atenção naquilo que Deus está falando? E então, Moisés fala para Faraó as palavras de Deus, de que Deus faria cair chuva de pedra, como nunca houve antes na terra do Egito, desde a sua fundação. E aqui é uma chuva de granizo, né? E no Egito acontecem chuvas de granizo, mas a chuva que cairia seria uma chuva inigualável, como nunca havia antes acontecido no Egito desde a fundação. E aqui mostra mais uma vez o confronto direto de Deus com Faraó, porque essa era uma expressão usada pelos faraós para sempre ressaltar a grandeza do seu trono, né? A grandeza do seu reinado. Nunca antes, desde a fundação do Egito, um faraó fez tal coisa, né? Parece político, né? Então, nunca antes, seja lá o que for, e as pessoas não lembram mesmo, e aí os faraós faziam propaganda do seu reinado. E aí Deus fala, os faraós gostam de se engrandecer? Então, agora vejam, de fato, algo que nunca antes na história do Egito, desde a sua fundação, aconteceu. Eu vou mandar uma chuva de pedras que vocês nunca viram. E existem relatos de chuvas de granizo com bolas desse tamanho. Já pensou uma bola desse tamanho caindo em centenas sobre a nossa cabeça? Deve ser uma coisa assustadora. E Deus fala que faria isso. Enviaria uma chuva de pedras que nunca antes foi vista. Mas Deus é misericordioso. E Ele avisa Faraó. E Ele fala, manda recolher o teu gado, manda recolher os teus servos. Quem estiver no campo vai morrer. Mas se você recolher, eles vão ser salvos. Deus lhe mandaria esse sinal. Esse sinal destruiria toda a colheita. Isso era inevitável. Mas os servos e os animais ainda poderiam ser poupados. Nós já vimos que mesmo no meio do juízo, Deus manifesta a sua misericórdia. Mas eles precisavam crer na palavra de Deus. Deus nos alerta, mas nós precisamos crer. Deus alertou os egípcios do que Ele faria. E diz o texto que alguns dos oficiais de Faraó já estavam um pouco mais espertos. Eles viram todo tipo de coisa acontecendo e eles falaram, não, vou garantir, vou guardar o rebanho, vou guardar os meus servos, vai todo mundo para casa. Mas outros não ligavam para a palavra de Deus. O texto diz exatamente isso. Não se importavam com a palavra do Senhor. E deixaram no campo o gado e os animais. O gado, os animais e os servos. Ignoraram a Deus depois de tudo que aconteceu. Isso é impressionante, né? É impressionante como depois de meses das manifestações do poder de Deus, pessoas daquela terra ainda se recusavam a ouvir a palavra de Deus. Isso é algo que impressiona, né? E isso é algo que de fato tem que nos impressionar, porque isso não está longe da gente. Quantas vezes Deus já nos falou, quantas vezes nós já vimos o agir de Deus e mesmo assim nós somos capazes de ignorar aquilo que Ele nos diz. Isso não está longe da gente. Mas o que acontece aqui, Faraó se recusa mais uma vez a deixar o povo ir, e então Moisés estende o bordão para o céu, para ficar bem marcado também. Não era coincidência, não era uma chuva de granizo como acontecia em outros casos. Moisés levantou o seu bordão e começou a chuva de pedras. Chuva de pedras como nunca houve, é uma tempestade, a descrição aqui é uma tempestade. A ideia de bolas de fogo é uma expressão para os raios. Caía pedra, caía raio, pegava fogo, quem estava no campo foi atingido, a colheita foi atingida, não sobrou nada e a situação ficou desesperadora. Caindo chuva de pedras, caindo fogo, caindo raios, caindo trovão para todo lado. Animais sendo atingidos, pessoas sendo atingidas, casas sendo atingidas, plantas sendo atingidas. E no meio dessa tempestade, Faraó podia olhar pela janela e a terra de Gósen estava ensolarada. Não estava nada caindo sobre Gósen. Nada estava caindo sobre os israelitas. A previsão do tempo era chuva de pedras destruidoras para o Egito e céu ensolarado para Gósen.
Deus estava mostrando o seu poder sobre os céus. Lembrem, os deuses do Egito estão sempre relacionados com tudo que está acontecendo. E como os egípcios tinham Deus para tudo, eles também tinham os deuses do céu. Eles também tinham os deuses que cuidavam do céu e que cuidavam das tempestades e cuidavam de tudo. Eles tinham, por exemplo, Shu, que era o deus do céu, Nut, que era a deusa do céu, Tefnut, que era a deusa das nuvens e da umidade, e, em especial, Set, o deus do vento e das tempestades. Nenhum desses deuses conseguiu segurar a tempestade que Yahvé mandou. E a coisa ficou tão desesperadora, tão assustadora, o texto vai nos dizer, e aqui é um detalhe importante, guarde essa informação que ela vai ser importante para o próximo sermão, que é que o trigo não, que foi, qual foi aqui? Verso 31, o linho e a cevada foram feridos, pois eles já estavam na espiga. Isso vai nos mostrar a datação do que está acontecendo, porque o trigo e a cevada, eles eram colhidos normalmente no mês de janeiro. O trigo e o centeio eram colhidos normalmente 2 meses depois, que era quando eles cresciam e floresciam. E nós sabemos que a Páscoa, a saída do povo do Egito, aconteceu ali por volta de abril. Então, agora nós estamos em janeiro. Falta pouco para o povo ser liberto. Mas aqui esse detalhe é importante porque o próximo sinal de Deus tem a ver justamente com o trigo. Mas, em todo caso, essas informações nos ajudam a situar no tempo e diz que tudo foi devastado. Diante disso, Faraó, dessa vez, ele fica assustado. E ele manda chamar Moisés e Arão. E ele fala algo que é impressionante, porque ele faz uma confissão. E ele diz, eu pequei, meu povo pecou, nós somos pecadores. Por favor, Moisés, faça parar tudo isso. Ore ao seu Deus para que ele pare. E aqui a gente poderia pensar, agora sim, agora vai. Agora Faraó creu. Mas Faraó só estava fazendo uma confissão porque ele estava em perigo, ele estava em apuros. Ele buscou Moisés para que Moisés aliviasse a sua dor, mas ele não estava interessado em Deus. E Moisés aqui já está mais experiente. Ele agora não acredita mais em qualquer coisa, não. Ele sabia ver o engano na frente dele. Tanto que ele fala para Faraó, Faraó, eu vou orar a Deus, e na hora que eu levantar as mãos aos céus, a chuva vai parar, para que você saiba que Deus é o único Senhor sobre o céu e a terra. Mas eu sei que você não crê. Eu sei que seus oficiais não creem. Faraó sabia, Moisés sabia, que era tudo invenção de Faraó. Mas Faraó pede, Moisés, guiado por Deus em misericórdia, sai da presença de Faraó, mais uma vez estende o bordão ao céu e a chuva para. Não houve coincidência no começo, não houve coincidência no final. A chuva, da mesma forma que começou, parou, quando Moisés estendeu o bordão para o céu. Deus estava no controle de tudo aquilo. E depois nós vemos mais uma vez a perversidade e a maldade de Faraó. Porque assim que Faraó percebeu que a chuva parou, diz que ele voltou a pecar e mais uma vez endureceu seu coração e não deixou o povo ir. Mas o que é interessante é que o texto fala que não só Faraó, mas os seus oficiais. Pode parecer que Faraó era o único incrédulo na terra do Egito, mas os oficiais de Faraó estavam endurecidos. O povo do Egito era um povo endurecido. Deus não estava golpeando inocentes. Eram todos aqueles que rejeitavam a ele e rejeitavam a sua palavra. E faziam mal ao seu povo. Faraó mais uma vez se endurece, mesmo diante de todos os alertas e de todos os sinais que Deus estava enviando para ele. Faraó mostra que a maldade dele não era uma surpresa para Moisés. Moisés sabia o que estava no coração de Faraó, já tinha aprendido. Deus sabia tudo o que ia acontecer. E o que é interessante no final diz, e assim Faraó de coração endurecido não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. A maldade de Faraó não era surpresa para Deus. Deus avisou Moisés, Moisés já estava sabendo, e aqui mais uma vez nos impressiona, né? Como alguém pode ser capaz de se fazer de crente para conseguir alguma coisa. E isso, mais uma vez, não está longe de nós. Não está longe de nós qualquer pessoa chegar por interesse na presença de Deus, como se tivesse interesse por Deus, mas só quer a resolução do seu problema. Só quer a cura, ou a bênção, ou até o voto. Cada época de eleição, né, os políticos se tornam muito crentes, vão em tudo que é culto.
e depois eles somem. Vão atrás de bênção, mas não vão atrás do abençoador. Não vão atrás do Senhor, aquele que verdadeiramente pode salvar, aquele que verdadeiramente pode transformar. Isso não está longe de nós, porque quantas vezes isso não pode acontecer conosco? Vou orar mais para Deus me abençoar, vou ler mais a Bíblia, vou fazer um propósito com Deus, não vou faltar um domingo. E aí a pergunta é, nós estamos realmente buscando a Deus? Ou estamos apenas buscando um alívio para a nossa dor? E não aquele que verdadeiramente pode curar a nossa dor mais profunda. Queremos matar a sede momentânea, mas não queremos a água da vida, que acaba com a nossa sede em definitivo. Essa passagem aqui é a crônica da morte anunciada. Deus avisava tudo o que ia acontecer. Faraó sabia, Faraó não tinha como não saber. Já tinha acontecido muitas vezes. E mesmo assim Faraó insistia no erro. E a pergunta que fica para nós é, Deus fala, será que nós ouvimos? Será que nós estamos prestando atenção àquilo que Deus tem manifestado, nos alertado, nos ensinado? Porque o pecado está aí. A avareza, o orgulho, a divisão, a vaidade, a lascívia, a idolatria, tudo está aí. E o caminho já foi apontado para nós. Às vezes os irmãos já nos mostraram, meu irmão, esse caminho é caminho de morte. Não vai por aí, que isso é perigoso. Não se envolve com esse tipo de coisa, que isso é perigoso. Deus nos alerta pela sua palavra, que isso é perigoso. Que as nossas atitudes vão resultar em problemas na nossa vida, na nossa igreja. A gente está sendo alertado por Deus, pelas circunstâncias, pela palavra, pelos irmãos, mas a gente insiste. E essa é a crônica da morte anunciada. E a gente vai caminhar para a destruição. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus também tem uma outra crônica, que é a crônica da vida abundante. Porque da mesma forma que Deus nos alerta sobre os perigos da condenação, Deus também nos alerta e nos avisa sobre as bênçãos da salvação. Em todo tempo, Deus quer que os israelitas, que os egípcios, que Faraó, que todos olhem para Ele, que todos olhem para aquele que é o Salvador, para aquele que é o soberano Senhor sobre todas as coisas. Ao longo das Escrituras, Deus constantemente nos chama a olhar para Ele, nos chama a olhar para aquele que foi enviado, nos chama a olhar para Cristo Jesus. Em todo tempo nas Escrituras, Deus vai apontando para o único mediador, para o único Salvador, para o único que pode verdadeiramente nos livrar das amarras do pecado. A palavra de Deus constantemente nos aponta para Cristo Jesus. Deus anuncia aquilo que vai acontecer em Cristo Jesus. Ele falou que o seu filho viria e o seu filho veio. Ele falou que o seu filho morreria e o seu filho morreu. Ele falou que o seu filho ressuscitaria e o seu filho ressuscitou. E ele falou que o seu filho virá mais uma vez. E Jesus virá mais uma vez. A gente não tem como fugir disso. É a crônica da vida abundante. Vai acontecer. E Deus nos chama a participar disso. Deus nos chama a encontrar em Cristo a justiça, a paz, a bondade, o amor, a salvação, a liberdade. É em Cristo. Deus nos chama para tudo isso. É um caminho que a gente pode ter certeza que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, entenda bem. É em Cristo, lá na frente. Não significa que a gente não vai passar por tempestade, a gente passa. Eu já passei por várias. Esse ano passei por várias. E eu sei que ainda vou passar por outras. Mas por mais que tudo isso aconteça, eu já sei o final da história. O final da história é que eis que vi novos céus e nova terra. E já não há mais dor, já não há mais tristeza, já não há mais lágrimas, porque Deus secou todas as nossas lágrimas. Aqueles que Deus de antemão conheceu, esses Ele chamou, justificou e glorificou. Deus já fez. A crônica já está pronta. E Deus nos chama a participar. Ele já avisou. Esse caminho aqui leva à morte. Preste atenção naquilo que Deus tem falado, nos pecados que estão diante de você, para que abandone. E preste também atenção no caminho de salvação, o caminho de graça, o caminho de plenitude, de alegria na presença do Senhor Jesus. Deus fala,
Nós só precisamos prestar atenção. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bendita palavra. Agradecemos porque o Senhor fala conosco. O Senhor falou no passado ao Teu povo, o Senhor fala conosco hoje. E o Senhor nos chama a caminhar no caminho da salvação, seguindo rumo ao prêmio da soberana vocação, seguindo rumo a Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Senhor, a realmente prestarmos atenção naquilo que o Senhor nos fala, nos alertas, nos avisos, nas direções. Peço que o Senhor guie a cada um dos meus irmãos aqui e que a Tua palavra ministre ao coração de cada um, que o Teu Espírito guie a cada um. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.